Aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o 8º ano. E o que a gente vai falar hoje é sobre o fim, do Império Brasileiro. Não esquecendo que hoje estamos começando aí o nosso 4º bimestre, já encaminhando aí para o final do ano. Então vamos lá. O Império Brasileiro, o que vai ocasionar a sua queda é porque o Império ele é sustentado por 3 pilares: o exército, a igreja e os produtores de café. Então, esses 3 pilares que sustentavam o Império Brasileiro. Só que vai ruir por vários problemas que vai ter. Nós sabemos que o Brasil, a partir de 1840, quando Dom Pedro é coroado, como Dom Pedro II, imperador do Brasil, de 1840 até 1864, o Brasil vivia tendo uma certa paz, certo? O Império, o pessoal estava assim admirando agora essa nova fase do Império Brasileiro, e aí estoura a Guerra do Paraguai, na qual o Brasil faz lá a Tríplice Aliança com o Uruguai e a Argentina e vence a guerra, tirando lá Solano Lopes do Paraguai. Só que o final da guerra veio trazer assim um mal-estar, do imperador em relação à sociedade por causa daquela guerra. Ele até tentou mudar um pouco isso, que antigamente o imperador ele era mais fechado. Quando acaba a Guerra do Paraguai, ele tenta usar, da sua figura para se tornar mais popular. Ele começa a vestir roupas civis, começa a andar, ali pelo centro da cidade, no Rio de Janeiro, e as pessoas começam, olha lá o imperador, mas chegou uma hora que isso se torna uma coisa normal dentro do dia a dia, e as pessoas nem mais ligam. Quem é aquele? O imperador passa aí todo dia, tá? Mas aí o imperador, o que vai acontecer? Primeiro a gente vai falar aí dos pilares. Vamos falar do primeiro pilar, por exemplo, que é a Igreja Católica. O Brasil, por exemplo, desde quando era colônia, Portugal fez um tratado, chamado Padroado com a Igreja Católica, na qual a Igreja, o rei de Portugal na época, ele ficava responsável em indicar os bispos. Então, ficava por conta do governo indicar os bispos da Igreja Católica, e assim foi muito bem. Só que acontece que o Brasil manteve essa política aí do padroado. Então, nós sabemos que, não sei se vocês sabiam, mas Dom Pedro II ele era maçom. E o Papa da época, o Pio IX, vai mandar descomungar da ordem para a Igreja Católica em todo o mundo, para descomungar aqueles que fossem maçons. Só que Dom Pedro, ao saber disso, o que ele fez? Não, peraí, eu vou usar a regra lá do padroado. Eu que indico os bispos, eu que faço. Até então estava aí tudo bem, quando 2 bispos, Dom Vital e Dom Macedo da Costa, de Olinda e de Belém, resolve obedecer às ordens do Papa Pio IX. Dom Pedro II não vai gostar disso e vai mandar prender os 2 bispos, certo? Chegam até a ser julgado e condenado a trabalhos forçados. Depois Dom Pedro II volta atrás, mas aí o Papa Pio IX não vai gostar muito disso. E naquela época as pessoas eram católicas, assim, fervorosas, e também não vai gostar muito, certo, dessa decisão de Dom Pedro II em relação aos 2 religiosos. Então aí a igreja que apoiava o império, fica a relação deles abalada até a queda do império, para vocês terem uma ideia. Depois vem a causa aí do exército. O que acontece? Como eu falei anteriormente, teve a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro vai sair fortalecido, e quando eles chegam ao Brasil, o imperador não dá muito valor ao exército brasileiro, que a menina dos olhos deles, como eu já falei, era a Marinha. Então, tanto é que a Marinha do Brasil era a segunda maior do mundo.
Então o que vai acontecer? O exército vai começar a exigir, tá, alguns direitos na qual o imperador não aceita, não ajuda. E aí o pessoal que é das grandes patentes começa a usar o seu prestígio da Guerra do Paraguai para tentar ter prestígio mais no Império, tá? Teve duas situações nas quais, entre ele está lá o tenente-coronel Sena Madureira, tá? Ele, por exemplo, vai soldar um barqueiro lá chamado Francisco José do Nascimento, que não quis atravessar o rio daquela região com escravos. E aquilo o imperador não engoliu muito não. Pô, peraí, como você vai fazer isso com uma pessoa que é contra aí os negros? E o que acontece? Ele manda punir esse oficial. Outra coisa vai ser o coronel Cunha Matos, quando ele critica Alfredo Chaves, que é o ministro do exército de Dom Pedro II. Dom Pedro II não aceita essas críticas e também manda prender e manda punir. E isso não cai muito bem na área do exército, que começa a boicotar e começam, né, a ficar do lado daqueles que queriam a república. E por último, nada mais, foi o caso dos grandes fazendeiros de café, os barões do café. O que vai acontecer? Eles vão pedir, né, a Dom Pedro II, que estava encaminhando aí a libertação dos escravos. Nós já falamos sobre esse assunto. Teve lá a lei Eusébio de Queiroz, na qual era proibido trazer escravos agora da África, né, traficar escravos. Depois vai vir a lei do ventre livre, na qual deixava as crianças a partir daquele ano libertos. A lei sexagenário, que escravos acima de 60 anos estariam libertos. Claro que a gente sabe que são leis aí para, que nem eles diziam na época, para inglês ver, tá? E por último vem a Lei Áurea, na qual a princesa Isabel vai libertar os escravos, certo? E acabando com qualquer tipo de escravidão no Brasil. Aí tem muita gente que pergunta, professor, mas por que Dom Pedro II não assinou e sim a princesa Isabel? É porque Dom Pedro II estava viajando. Ele estava nos Estados Unidos e a princesa Isabel ficava sempre como princesa regente. Quando Dom Pedro II não estava, ela era responsável. Então, ela sendo responsável, então o que vai acontecer? Ela que vai assinar a Lei Áurea, tá? E aí, o que vai acontecer? Os donos de escravos, né, os fazendeiros, vão falar, tudo bem, libertou os escravos, mas eu queria que nos indenizassem por esses escravos, porque a gente vai tomar prejuízo. Se libertando os escravos, quem vai pagar esses escravos libertos? Tá? Então aí, esse grupo vai se juntar ao exército. Tá? Então o que vai acontecer? No ano seguinte, isso foi em 13 de maio de 1888, né, que foi assinada a Lei Áurea e acabou a escravidão no Brasil. No ano seguinte, em 15 de novembro de 1889, vai ser dado um golpe pelo exército, apoiado pelos senhores de café, ao imperador Dom Pedro II. Nesse período que aconteceu esse golpe, certo, do exército, eles vão obrigar, 3 dias depois, sair de madrugada, incrível que pareça, o imperador não saía quando ele foi exilado fora do Brasil, ele foi para a França e saiu daqui de madrugada. Mas vou contar uma historinha aqui curiosa que aconteceu na época. Foi o caso do último baile do Império. Incrível que pareça, aonde ali, não sei se vocês conhecem, quando passam na ponte Rio-Niterói, tem um castelozinho ali na Baía de Guanabara, que você já deve ter observado, ele é todo verde. E ali é chamado de Ilha Fiscal. Dom Pedro II resolve restaurar, certo, a Ilha Fiscal. E quando ele faz a restauração, ele vai fazer um grande baile ali naquela região. Claro que hoje, se vocês veem, você pode até ir de ônibus lá na Ilha Fiscal.
Já naquela época, para você ir para lá, era só de embarcação. E claro, teve um aterro ali que chegou até mais próximo. Mas para vocês terem uma ideia, o mar não era até ali onde é hoje, era mais recuado, tá? Então, o pessoal tinha que sair na embarcação para ir direto para a Ilha Fiscal, tá? Então foi um sucesso o baile, né? Só que teve alguns probleminhas. Para começar, para você chegar lá, você tinha que ir de barco, tá? E para retornar a mesma coisa. Só que teve uma coisa que ninguém pensou na época. Não tinha banheiro. Imagine você lá bebendo seu vinho, certo? Comendo os petiscos e de repente você dá vontade de ir ao banheiro e não tem banheiro. Não tinha banheiro, gente, para vocês terem uma ideia. Então as pessoas tiveram que fazer por onde dava para fazer, tá? As suas necessidades fisiológicas, tá? Uma das coisas que também vai acontecer é que Dom Pedro II ele vai ser um dos últimos a chegarem, né? E quando ele chega à Ilha Fiscal, ele chega até a tropeçar e quase cair, mas aqueles que estavam em volta dele segurou ele, apoiou o imperador. Aí o imperador fala uma frase que diz: o imperador pode tropeçar, mas o império nunca vai cair. E no dia seguinte, tá, no dia 15 de novembro de 1889, o império caía. O que aconteceu? Agora vamos falar a versão daqueles que deram o golpe. Na realidade, o golpe foi organizado aí por Floriano Peixoto e entre eles estava lá Quintino Bocaiúva também. E esses camaradas, eles precisavam dar esse golpe militar. Mas quem era o oficial mais antigo, de mais confiança que poderia dar a esse golpe? Então, eles foram atrás ali na rua 7 de setembro, ali no centro da cidade, no casebre, onde estava lá o Marechal Deodoro da Fonseca. Quando eles sobem lá no sobrado, chegam lá, vê o Marechal Deodoro da Fonseca muito doente, certo? Ele estava muito resfriado e o pessoal fala para ele, né, o Floriano Peixoto, o Quintino Bocaiúva, fala assim, ó, coloque a roupa aí que você vai comandar a tropa lá no Campo do Santana, que ainda existe, ali no centro da cidade, que é ali em frente à Central do Brasil, aquele parque ali. Ele era maior do que aquilo ali, tá? Hoje tá menor, mas já foi maior. Você vai comandar a tropa de lá. Então, quando desceram, falaram para ele botar a farda dele, só que ele não tinha nenhuma farda, né? Então ele botou uma farda da Guerra do Paraguai, tá? E desceu as escadas para ir para o Campo do Santana, ali da rua 7 de setembro, sendo que ele estava tão fraco que não tinha como ele ir de cavalo. Então botaram ele numa carruagem e levaram ele até o Campo do Santana, botaram ele em cima no cavalo e mandou ele comandar a tropa. E quando ele estava comandando a tropa, ele chegou e falou: 3 vivas ao imperador. Que isso? A gente está dando um golpe e você vai saudar o imperador? E a tropa responde: viva, viva, viva o imperador. Mas para abafar a tropa, Floriano Peixoto manda disparar os canhões, na qual abafa quando a tropa responde. Tanto é, se vocês repararem, em várias pinturas feitas, certo? O nosso Marechal Deodoro da Fonseca, ele estava com o uniforme da Guerra do Paraguai e estava com um cap. O que aconteceu? Ele foi desembainhar a espada para comandar a tropa, só que ele estava tão fraco que não teve força para tirar a espada da bainha. Então o que ele fez? Levantou o seu cap e mandou lá fazer a saudação ao imperador, que acabou caindo naquele dia. Logo após o golpe ali, Floriano Peixoto faz uma carta que já está pronta e manda um mensageiro ir a Petrópolis avisar o imperador que ele estava destituído, né, do poder no Brasil e agora nasceria a República e ele teria que ir para o exílio. E ele foi para a França. Então, esse foi o golpe dado. Tanto é que Dom Pedro II, ao receber a carta, inicialmente ele tenta responder, não consegue, que ele está tão nervoso, né, chateado com aquela situação toda, e
manda o recado via oral mesmo. Fala lá, ó, avisa que nós vamos nos retirar do Brasil. Muitos aí, às vezes, da época, falavam que Dom Pedro II era o primeiro republicano. Isso é mentira, tá? Ele não queria, ele queria manter o império, ele queria passar, né? Ele queria passar o império para sua filha, né? Que seria a imperatriz do Brasil. Mas não houve tempo para isso. Dom Pedro II saiu daqui de madrugada, junto com a família e com uma parte ali da corte, que acompanhou-lhe a viagem até a França. No meio dessa viagem, antes dele chegar à França, ele vai perder a sua esposa, a imperatriz Teresa Cristina, tá? E outra coisa que vai acontecer alguns anos depois, o imperador Dom Pedro II vem a falecer e inicialmente ele é recebido, né, na França como um chefe de Estado, e na sua morte foi uma cerimônia, né, de um senhor chefe de Estado, que era até então reconhecido pelos europeus, apesar que já tinha proclamado a República aqui no Brasil. Tá? Anos depois, né, já na época do Getúlio Vargas, vão receber os restos mortais da princesa Isabel, do conde de Dom Pedro II, da imperatriz Teresa Cristina, onde foi montado o mausoléu que fica ali na Catedral de Petrópolis, tá? Que antigamente ali era também uma catedral imperial. E ali estão os restos mortais. Tenho certeza, o dia que vocês quiserem ou forem, quando voltar aqueles passeios, né, que a escola faz aí para Petrópolis, vocês vão visitar lá a catedral. Tenho certeza, não sei, né, acredito eu que alguns alunos já podem ter ido lá, tá? Então espero que vocês tenham entendido aí essa queda do imperador Dom Pedro II, e assim nascia a República depois de um golpe militar feito pelo exército com apoio dos senhores de café. Pessoal, espero que vocês tenham entendido aí toda a nossa história. Gostaria que vocês fizessem as páginas 244 até a página 247 do livro, tá? E depois a gente corrige lá pelo Zoom, tá? Pessoal, um abraço e até a próxima videoaula. Tchau!